Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa, trader esportivo há mais de 10 anos, compartilhando conteúdo 100% gratuito. Isso mesmo, eu venho aqui e faço análise dos jogos do dia. Eu hoje estou com a camisa aqui do Galo, do Atlético Mineiro, o Galo da Massa. Estou em Belo Horizonte para assistir o jogo válido pela Libertadores de Atlético Mineiro contra o Alianza Lima do Peru. É a minha primeira vez na Arena Independência. Inclusive eu vou postar aí alguns stories interessantes no Instagram, vou postar aqui nos shorts do YouTube também, para vocês verem um pouco de como é essa Arena Independência, que o Atlético Mineiro deve deixar de jogar nela logo em breve, já que já inaugurou a sua Arena MRV, não com jogo oficial, mas já está inaugurada a Arena. Beleza? Para hoje aí temos alguns jogos interessantes, vou estar analisando com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, deixa o seu feedback, que é muito importante para o crescimento dessa comunidade. Tem um link aí na descrição do vídeo com R$5 de bônus, 100% gratuito para vocês. Então aproveita, clica, se cadastra e vamos para cima analisar os jogos do dia. E já vamos começar com o jogo que para mim é o jogo mais importante dessa quinta-feira. Poderia aí facilmente ser uma grande decisão de Libertadores pela história do Racing e pelo que o Flamengo representa em todo o futebol sul-americano. Então temos aí confronto argentino contra brasileiro, o que é um dos confrontos mais normais e mais firmes que tem na Libertadores. O Racing está na primeira colocação, jogou 2 jogos, ganhou seus 2 jogos. O Flamengo tropeçou contra o Alcas, por isso tem uma vitória e uma derrota. Racing líder com 6 pontos, Flamengo segundo colocado com 3. O que de certa forma até deixa um pouco surpreso essa odd aqui mais alta do Racing jogando em casa. Tudo bem que os adversários do Racing não foram lá essas coisas, mas foram exatamente os mesmos adversários que enfrentaram o Flamengo e o Flamengo não conseguiu sair vitorioso nas 2 partidas. Ah, Pedro, mas o Flamengo no primeiro jogo contra o Alcas não veio completamente titular, etc. Não importa, beleza? É Flamengo e Alcas. Mas vamos lá, Racing contra Flamengo. Racing marcou gol em 90% dos seus jogos, concedeu gol nas últimas 6 partidas, é um time que apesar de marcar gol em quase todas as partidas, leva gol em quase todas as partidas. Levou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Ambas marcam nas últimas 4, over 2.5 nas últimas 3, over 0.5 HT em 80%. Do outro lado temos um Flamengo que também marca muitos gols, ó. Marcou nas últimas 5 e também marcou em 90% de seus jogos, mas levou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos, ou seja, temos um jogo aí com padrão de ambas marcam e over gols. Então poderíamos aqui tranquilamente trabalhar o mais de 1.5 gols com quase 30% de retorno, ou poderíamos trabalhar odds mais esticadas, que seriam uma ambas marcam a 1.75 ou um over 2.5 gols a 1.95. Mas para esse jogo eu prefiro trabalhar aqui com vocês uma aposta criada, isso mesmo, uma aposta criada. Vamos lá, vou criar com vocês aqui uma aposta. Cadê? Ah, porque tá na Sul-Americana, por isso. Vamos aqui de Libertadores da América. Racing contra Flamengo, vou aqui em mais opções. Vou aqui em criar aposta. Vou colocar mais de 1.5 gols. Mais de 1.5 gols. E vou aqui em total de corners, o mínimo para essa partida, mais de 7.5 escanteios. Temos uma odd aí de 63% de retorno para ter pelo menos 2 gols nessa partida e mais de 7.5 escanteios. Essa foi a aposta criada, esse é o meu palpite para esse jogo de Racing Flamengo, jogo válido pela Libertadores da América. E o palpite gratuito para essa quinta-feira de futebol é nesse grande jogo, é nesse grande confronto de Argentina contra Brasil, válido pela Copa Libertadores. Temos aí Racing Flamengo, jogo duríssimo para o Mengão. Vai enfrentar o Racing no seu estádio, na sua casa. Então, coloquei aí mais de 1.5 gols no jogo do Racing Flamengo e mais de 7.5 escanteios. Acredita que tem pelo menos 2 gols nessa partida e mais do que 7 cantos na partida. Deu uma odd aí de 1.63, ou seja, 63%
de retorno. Minha unidade é de 1.000, coloquei uma unidade de 1.000 com 1,63, deu 1.630 reais de lucro, se a nossa aposta sair como ganhadora, sair como positiva. Então, essa é a análise, esse é o palpite para Flamengo contra Racing, Racing contra Flamengo, jogo válido pela Libertadores. Saímos agora da Libertadores para a Copa Sul-Americana, temos um confronto aqui de dois times que tá difícil de ganhar. Gimnasia La Plata contra Goiás. Nos dois primeiros jogos do La Plata, ele perdeu os dois. Nos dois primeiros jogos do Goiás pela Sul-Americana, ele empatou os dois. Por que você está dizendo, Pedro, que são dois times que tá difícil de ganhar? Porque observe, ó, o La Plata levou gol nas últimas 10 partidas. O Goiás não ganhou 80% dos seus últimos jogos. O La Plata vem de um empate contra o Tigre pelo Campeonato Argentino e vem de uma vitória fora de casa contra o Argentino Júnior. E ainda ganhou do Racing no meio desses últimos aí 8 jogos. Também ganhou do Estudiantes. Ou seja, mesmo levando gol nas últimas 10 partidas, o Gimnasia La Plata ainda é um time que vence mais do que o Goiás, que não ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos. Para esse jogo aqui, o que é que eu acredito? Essa odd do La Plata 2,50, ela vale a pena aqui num caso empate. Acredito que o mando de campo aqui do time argentino deve prevalecer. E sinceramente, eu não gosto desse time, dessa escalação do Goiás. Na verdade, é o elenco do Goiás que, ao meu ver, precisa ser melhorado, inclusive pensando no Campeonato Brasileiro. O Goiás, com esse time que tem hoje, na minha opinião, é um dos candidatos a rebaixamento da competição do Campeonato Brasileiro. Então, para isso, precisa melhorar bastante o seu elenco. Essa é a minha análise. Acredito que o Gimnasia La Plata não deve sair perdedor desse confronto jogando em casa. Então, acredito aí num Gimnasia La Plata ou empate, ou então, casa vence, empate anula. Essa é a minha análise para esse jogo da Copa Sul-Americana. Vamos ao terceiro jogo analisado dessa quinta-feira de futebol. Temos Campeonato Espanhol, La Liga, e é um jogo importantíssimo. Esse é aquele famoso jogo de 6 pontos. Por quê? Atlético Bilbao e Betis, eles estão brigando pela última vaga que resta para competições europeias no Campeonato Espanhol. O que difere uma equipe da outra são apenas 2 pontos. Eu vou mostrar a classificação na tela para vocês. O Real Betis é o 6º colocado com 49 pontos, enquanto o Atlético Bilbao é o 7º colocado com 47 pontos. São apenas 2 pontos de diferença de uma equipe para outra. Sinceramente, acho essa odd do Atlético Bilbao baixa diante da dificuldade do confronto. Esperava odds mais próximas, odds mais equilibradas. Esse Real Betis aqui a 4,75 me dá quase vontade de entrar num Betis ou empate para esse jogo. Mas prefiro aqui trabalhar nesse jogo um pouco mais safe com o mercado de gols. Mais de 1,5 gols, acho sim uma boa operação para esse jogo. Ó. Bilbao não perdeu 80% dos seus jogos. Betis levou gol em 80% e não ganhou 80%. Por isso que eu não vou entrar nesse Betis ou empate, porque o Betis realmente não está muito bem nesse histórico recente. Ó, o Betis dos últimos 5 jogos na Race perdeu 3 jogos, ganhou 1, empatou 1. O Bilbao ganhou 3 jogos, perdeu 1, empatou 1. Então assim, a Race recente do Bilbao é melhor do que a do Betis e também joga dentro de casa com o apoio da sua torcida. Então para esse jogo aí, mercado de gols, mais de 1,5 gols com odd de 1,30, interessante para fazer aquela entrada múltipla. E para encerrar a nossa rodada aí de quinta-feira, temos o Udinese contra Napoli, o jogo que pode definir o campeão italiano. Ou seja, se a Napoli sair vencedora desse confronto, ela será campeã italiana já nessa rodada. A Napoli que deixou escapar o campeonato praticamente nos últimos minutos, no seu último jogo, que enfrentou o Salernitana em casa, poderia ter feito a festa em casa com a sua torcida e acabou deixando o empate escapar. Tem essa chance agora contra a Udinese, mas assim, sinceramente, é só uma questão de tempo aí. É contagem regressiva para Napoli ser campeão. Pode ser que não seja campeã nessa rodada 33, mas você ainda tem aí rodada 34, 35, 36, 37 e 38. Então, vamos lá, Pedro, para esse jogo aqui, sinceramente, não vou trabalhar a vitória da Napoli, mesmo ficando assim com ansiedade para isso, acreditando que a Napoli deve vencer para poder ser campeã. Na classificação aqui, a Udinese ela não briga por mais nada nessa competição.
está bastante distante da zona de rebaixamento e bastante distante da zona de classificação para competições europeias. Então, tipo assim, o time está jogando tranquilo e calmo, qualquer resultado é indiferente para a equipe da Udinese. Só que a equipe da Udinese, ela historicamente costuma complicar os grandes times italianos, Napoli, Milan, Juventus, Inter de Milão, Roma. A Udinese costuma fazer jogos bem difíceis, inclusive tem alguns jogadores brasileiros lá há muito tempo já nesse time. Para esse jogo aqui, prefiro trabalhar mercado de gols. E aí temos duas opções para trabalhar com uma única unidade. Ou ambas marcam a 1.80 ou mais de 2.5 gols a 1.91. Sinceramente, me agrada mais o mercado de mais de 2.5 gols. Eu sei que tá uma odd aí um pouco mais esticada, mas realmente é uma linha um pouco mais esticada, sair pelo menos 3 gols na partida. É uma entrada para você entrar com unidade. Pedro, eu quero ir um pouco mais safe nesse jogo, eu não quero arriscar tanto, não quero puxar tanta linha para cima, aí você pode trabalhar aqui no mais de 1.5 gols, com quase 30% de retorno e juntar com outro jogo para poder fazer a sua múltipla. Então, essa é a análise para Udinese contra Napoli, jogo válido pelo campeonato italiano, que pode valer a taça para o Napoli se ele conseguir sair vitoriosa desse jogo, beleza? Então, essa é a análise para Udinese e Napoli. Dessa forma, nós encerramos aqui mais um vídeo de análise. Passei aí com análise de alguns jogos, não temos tantos jogos assim disponíveis para essa quinta-feira de futebol, mas fiz a análise dos jogos que tinha disponíveis para vocês, compartilhei aí conteúdo, compartilhei um palpite gratuito. Pedro, o palpite é certeza que vai bater? Óbvio que não, estamos falando de futebol, não existe certeza do resultado, mas eu trago números, eu trago a maior quantidade de informações para diminuir a imprevisibilidade do resultado, mas pode ser que o head acabe acontecendo, beleza? Espero vocês nos próximos vídeos. Não se esquece de ativar o lembrete aí, clica aí no sininho para você receber esse vídeo primeiro que todo mundo. Tamo junto.